No ar, o seu Vida e Saúde, mais uma vez, que alegria estarmos juntos aqui. Vem pra cá. Hoje, dia de saúde integral aqui no programa, a gente vai falar de um assunto muito interessante que talvez faça parte da sua vida, não sei. Anemia. É difícil para você? Você convive com alguém que tem anemia, de repente seu filho, ou você já fez tratamento? Nós queremos saber tudo sobre esse assunto e para isso vamos conversar aqui com a hematologista, a doutora Lorena Pantoja. E hoje é dia de Claramente aqui também com o doutor César Vasconcelos, ele que é psiquiatra e vai comentar sobre como nós podemos lidar com alguns ajustes que precisam ser feitos no casamento. Olha que legal, mesmo você que não está enfrentando nenhum problema nessa área, é sempre bom fazer uma manutenção. Hoje ainda tem um bate-papo interessante para acontecer por aqui, muito legal, sobre a revista Esperança, Eu no Universo. Você que já pediu a sua, que está esperando chegar aí, vai aproveitar esse bate-papo interessante com um dos autores dessa revista Esperança. Agora, eu trago para você um verso da Bíblia para nós meditarmos. Eu peguei aqui da nossa meditação da mulher. Você é preciosa. O texto de hoje está num dos meus salmos favoritos da Bíblia, Salmo 139, o verso 10, uma parte dele diz assim, olha, ainda ali a tua mão direita me susterá. Eu gosto muito desse verso porque ele fala muito de um pouquinho do que a revista Esperança traz de propósito, de sentido da vida. O Salmo 39, ele explica um pouquinho da nossa origem e o tanto do amor que Deus tem por nós. E esse verso aqui específico, o verso 10, fala que a mão de Deus, a destra dele, vai nos sustentar, não importa aonde. Eu não sei se você está precisando aí de uma mão estendida para te levantar ou de uma mão erguida para festejar com você. O fato é que com a mão de Deus sempre junto da gente, a vida vai ser melhor. Confia. Não é qualquer mão que está aí do seu lado, não. É a mão do nosso Pai. Vida e Saúde está só começando. Eu quero convidar você para ficar bastante à vontade e para prestar atenção no que você vai ver por aqui, porque pode transformar a sua vida. Em 30 segundos a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta, vem pra cá que vamos falar sobre anemia aqui no Vida e Saúde hoje. Você sabe tudo o que precisa saber? Será? Vem pra cá porque eu vou convidar alguém para fazer parte da nossa conversa aqui a partir de agora. Doutora Lorena, ela que é hematologista. Isso, muito bem-vinda, doutora, tudo bem com você? Olá, Teru, bom dia. Tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com você e com quem nos assiste também sobre esse assunto tão relevante e tão importante. Doutora, hoje em dia com a classe médica mais exposta, né, nas redes sociais e trazendo muitas novidades sobre os hormônios, sobre as vitaminas, a gente pode correr o risco de se esquecer do básico. A anemia é um problema antigo e que pode afetar e muito a nossa vida. Explica pra gente o que é a anemia, doutora? Então, a anemia é basicamente a falta da hemoglobina no sangue. E o que é hemoglobina? Ela é uma proteína que vai dar a cor vermelha para o nosso sangue, que é conhecido como hemácia. Ela é responsável pelo transporte de oxigênio em todo o nosso sangue, que vai levar para o corpo e para os órgãos, né? Muitos acham que a anemia é uma doença, mas não. A anemia é uma alteração no exame de sangue chamado hemograma, que quando presente possui relação com uma doença específica que precisa ser diagnosticada e que vai trazer muitos sintomas. Por exemplo, mulheres em idade fértil que possuem sangramento exacerbado, elas podem ter deficiência de ferro e cursar com sintomas como fraqueza, cansaço, e se fizerem um hemograma, vai ser visto a presença da anemia.
Ó, a gente tem aqui um esquema, eu mostrei aqui rapidinho enquanto a senhora falava, um esquema que demonstra ou que exemplifica como seria o sangue com todos os seus componentes, doutora. Eu acho que a senhora pode falar um pouco melhor para a gente, porque para nós, leigos, a gente vê só aquele vermelhinho, mas tem, a senhora falou das hemácias, por exemplo, que é o que garante essa cor mais bonita aqui. Mas a gente não consegue enxergar esses outros compostos aqui, a não ser quando pega lá o exame de sangue, né, e quer dar um Google, né, leucócitos, hematócitos, e aí por aí vai. Mas o sangue, para ser para ser bom, ele não é só vermelho, ele tem um monte de coisa acontecendo aqui dentro, né? Exatamente. Então a gente tem os componentes do sangue, né? A hemácia é a que vai dar a cor bonita que tu tem nesse teu segundo copo, que é uma cor mais escura, né? E a hemácia, dentro dela, tem a hemoglobina que se liga ao ferro. Então, esse é um componente muito importante, né? A gente também tem a presença dos leucócitos, que são as células de defesa do nosso organismo, que vão nos defender de infecções virais, bacterianas, parasitoses, quadros alérgicos. E a gente tem principalmente também as plaquetas, que elas servem para ajudar na coagulação do sangue. Então, esses são os principais fatores que a gente encontra e que, se presente, constituem uma cor tão bonita e com tanta funcionalidade para o nosso sangue, garantindo o equilíbrio do nosso organismo. Se a gente pensar bem, gente, olha, não é só o sangue que a gente está falando aqui, a gente está falando daquilo que é levado para o nosso organismo inteiro e que vai levar vitaminas, vai levar proteção, vai levar tudo que a gente precisa para funcionar bem, cabelo, pele, cérebro, o seu dedinho aí da unha do pé vai precisar de um bom veículo tem que estar bem carregadinho aqui, não pode um combustível fraco, não dá, né? Um combustível adulterado aí vai dar problema, né, doutora? Vai dar muito problema. E a gente conta com vários fatores dentro desse combustível, né? Então a gente precisa de um ferro, a gente precisa de vitaminas, né? Vitamina B6, ácido fólico, a vitamina B12 principalmente, mas a gente precisa, para garantir esse combustível, para o nosso carrinho funcionar bem, eu preciso de um corpo em pleno equilíbrio, eu preciso de um corpo saudável, né? Tá. Agora, quando a pessoa está com anemia, ela vai apresentar alguns sintomas, alguns que inclusive podem ser confundidos com outros problemas de saúde. Vamos trazer aqui os mais comuns, doutora? Dor de cabeça, por exemplo, eu não associaria a uma anemia. Olha que interessante. Por que pode dar dor de cabeça, doutora? Então, ela surge devido a uma redução do aporte de oxigênio, principalmente para os neurônios. E, em geral, o cérebro é um dos órgãos que o organismo tende a preservar, dando prioridade, né? Então, aumentando o aporte de sangue nos casos de anemia. Esse sintoma ele ocorre mais nas anemias moderadas a grave, por isso que, eventualmente, a gente não relaciona. Então, quando ele está presente, no momento inicial, a gente pensa numa enxaqueca, em um desgaste, né? Só que se isso se intensificar, a gente não pode esquecer da anemia, porque ele está assim presente. Olha esse outro sintoma aqui, gente. Dá uma olhada se você identificar ou se você associaria a uma anemia. O coração acelerado. Também acharia que era um problema só do coração, doutora. O coração ele acelera tentando aumentar a quantidade de sangue que vai chegar aos tecidos. Então é como se fosse realmente um carro com todas as engrenagens. Se eu tenho pouco sangue para correr e dar conta de cumprir todas as funções, o coração tende a fazer um mecanismo de adaptação, aumentando os seus batimentos, para que chegue mais sangue mais rapidamente em maior quantidade para os tecidos, para que eles recebam uma quantidade mínima de oxigênio. Olha, outro sintoma interessante aqui, gente, que pode indicar anemia, a falta de apetite. Por quê, doutora? A falta de apetite, ela é mais secundária, né? Então, a gente tem a perversão do apetite, mas também tem a ausência dele.
principalmente quando a causa dessa anemia é por um desconforto ou uma doença que afete o sistema digestivo, seja o sistema digestivo voltado para o estômago ou voltado para o intestino mesmo, e isso deve ligar um alerta, né, que a gente precisa investigar o que é que pode estar acontecendo. Por exemplo, presença de H. pylori ou gastrite pode fazer com que o paciente comece a se alimentar menos, comece a ter alterações nos hábitos alimentares e que, quando investigado, pode estar associado com uma anemia. Olha só que interessante. Olha esse outro sintoma aqui que pode indicar a anemia, que é a dor no peito. Olha, doutora, muito interessante trazer esse sintoma aqui agora, porque a gente já falou do coração acelerado e mais uma dor no peito. O paciente pode, e aí, de repente, aquele paciente, né, que vai só para o pronto atendimento, acaba não fazendo a consulta ali de rotina, ele pode mascarar o problema real, não é? Exatamente. Dor no peito, a gente sempre, com certeza, tem que pensar em causas cardíacas, né? Mas não esquecendo que a falta de oxigenação secundária pode levar a essa dor no peito e também a uma falta de ar, que aí já começa a ficar um pouco mais preocupante, né? A gente falou que a maior demanda por oxigênio, ela vai acabar tentando suprir e procurar formas de um equilíbrio do metabolismo e dessa forma acabar ocasionando uma sobrecarga pulmonar. E aí a pessoa começa a sentir dor no peito, começa a sentir falta de ar, tudo porque as hemácias estão pobres, né? Eu não tenho sangue suficiente para transportar aquele oxigênio que é tão vital, né, para a nossa vida. Olha só, e se a gente parar para pensar nessas hemácias pobres, né? Isso pode ser revelado num desses sintomas agora, olha, que seria a palidez da pele e de mucosas. De repente, doutora, fica evidente então agora esse nosso esquema aqui que tá esse sangue mais claro. A pessoa fica com a boca mais branquinha, né? Eu lembro dos médicos sempre checarem aqui, ainda fazem isso, né? Checam as pálpebras para ver se está mais vermelhinho. Exatamente, o ideal é a gente checar sim, viu, Tarô? Porque a redução da circulação do sangue, que ocorre nos tecidos periféricos, né, como as extremidades das mãos, né? Então a gente vê uma mão que era para estar vermelhinha, agora já está mais branca. A gente vê o olho, né, que ele começa a ficar, a mucosa mesmo do olho um pouco mais clara do que deveria estar, justamente porque os tecidos periféricos, como a pele, eles perdem essa prioridade, porque a gente tem os órgãos nobres, que é o coração, que é o cérebro, e aí o fluxo de sangue é desviado para os órgãos nobres. E em contrapartida, a nossa pele recebe menos sangue, então ela começa a se tornar mais pálida, né? Além disso, conforme há uma queda do número dessas hemácias circulantes, o sangue ele vai se tornando mais diluído. E aí a gente consegue observar no copo uma cor menos viva. Então, eu começo a ter um sangue, né, com menos substâncias que eu preciso para o bom desenvolvimento. Doutora, tem mais um sintoma que eu quero trazer aqui, que é a falta de ar. Você comentou já sobre isso, então eu vou trazer o próximo sintoma aqui, que seria as extremidades, né? Agora, não, vou trazer esse aqui primeiro. Desejo de comer coisas estranhas. Esse é muito interessante. Os mais antigos falavam, né? Desejo de comer tijolo, comer telha, ou gostar muito daquele cheiro de chuva quando cai a água na terra e daí sobe aquele cheirinho de terra. Por quê? Isso é doido, mas é real. Olha, eu quero te dizer que eu já fui vítima desse sintoma como boa hematologista quando criança. Já fui fascinada lá por aquele barro do carro. Então, é um sintoma comum, ele aparece sim. E por que que acontece, né? Ele é chamado tecnicamente de alotriofagia, né? Que é quando o paciente apresenta um distúrbio secundário a uma deficiência nutricional. E aí surge a vontade de comer coisas incomuns,
como uma forma compensatória para ajudar o organismo a repor esses nutrientes. Então, é como se fosse uma perversão do apetite para tentar suprir o que eventualmente a pessoa tenha. E porque é comum nas crianças, né? Porque a criança ela acaba muitas vezes cursando com uma anemia por deficiência de ferro e ele acaba tendo uma vontade a mais de comer esse barro, esse tijolo, e aí é quando a gente vai atrás e diagnostica. Olha que interessante, né? Agora sim, vamos falar sobre pés, mãos, né? Sempre frios também como um sintoma. Formigamento também pode acontecer, doutora? Pode acontecer e ele é muito frequente, principalmente quando eu falo de deficiência de vitamina B12, né? Eu vi que vocês fizeram um programa muito legal, inclusive, parabéns sobre a vitamina B12. E o que que acontece trazendo essa relação, né? O sistema nervoso, ele vai reagir restringindo a circulação nas extremidades, justamente para aquecer e para dar nutrientes para os órgãos nobres. E aí, isso mantém o sangue que circula no meio do corpo, porém traz uma perda de calor nas extremidades. E essa é uma situação de autorregulação comum no organismo. Quando eu tenho deficiências específicas, eu curso com sintomas mais específicos, como é o caso, por exemplo, da deficiência da vitamina B12. Entendi, olha, então são pistas aí que você precisa começar a perceber em casa, para que quando você for ao médico, você tenha aí, inclusive anotado, vale muito a pena, para que você ajude o seu médico a encontrar a verdadeira causa do seu problema. Tem mais 2 sintomas que eu quero trazer aqui, doutora. O primeiro seria tontura ou uma vertigem, né? E também o relato de cansaço generalizado. É importante o paciente ele sempre falar para a gente os sintomas, porque o médico ele não deve solicitar todos os exames que existem para identificar o tipo de anemia. A gente solicita conforme a queixa e a apresentação do paciente no exame físico, que é tão importante, né? Então, por exemplo, a tontura, quando ela está presente, é porque eu tenho falta, eu tenho alguma deficiência de nutrientes. É claro que eu tenho outras causas, né, que o otorrino pode avaliar, como por exemplo a labirintite, mas eu tenho sempre como hematologista pensar na deficiência de ferro, né, e de outros nutrientes que podem causar uma falha de comunicação, muitas vezes neuronal, ou com que em situações mais graves a má oxigenação do tecido, fazendo com que o paciente apresente essa palidez, fraqueza e também o cansaço generalizado, porque eu não vou estar dando nutriente principal para o funcionamento do meu músculo e dos meus tecidos, que é o oxigênio. É isso, gente, é só uma consequência daquilo que está acontecendo internamente, tá? Você não tem mais para dar porque o seu sangue está com falta desse elemento tão importante, né, dessas hemácias. Agora, doutora, existem diferentes tipos de anemia que vão se manifestar também de maneira muito diversas. Vamos trazer aqui o primeiro tipo, eu queria que a senhora comentasse rapidamente cada um desses tipos. Talvez a mais comum seria por deficiência de ferro, doutora? Ou não? Ela é a mais comum, sim, viu? Ela, inclusive, está presente em 80% mais ou menos dos nossos pacientes com anemia, principalmente quando eu falo em mulheres em idade fértil. Ela é causada pela falta de ferro no organismo de uma pessoa. E pode ser consequência de uma alimentação inadequada, mas também pela perda de sangue ou pela má absorção do nutriente no organismo. E às vezes, Toro, é muito importante a gente falar isso, que antes do paciente apresentar anemia, ele pode ter a deficiência de ferro e sintomas dessa deficiência de ferro. Então, inicialmente, eu tenho uma baixa do meu estoque de ferro, que é a ferritina, e eu tenho uma baixa do meu ferro sérico, que é o ferro disponível para todas as necessidades que eventualmente o meu corpo precise. E no segundo momento, quando essa deficiência já está muito intensa, aí sim vai aparecer no meu hemograma uma anemia, e é quando o paciente ele realmente tem bem mais sintomas. Mas algumas vezes a gente trata o paciente nesse estágio inicial já de deficiência. Vamos trazer outros tipos aqui também para você conhecer, olha, a hemolítica, doutora.
A anemia hemolítica, ela entra dentro de um perfil de doenças autoimunes. A nossa principal anemia hemolítica, ela é de caráter autoimune. Então, é como se o nosso próprio corpo produzisse anticorpos, né, que vão atacar os nossos glóbulos vermelhos, as nossas hemácias. Olha que Então, pensa, o interessante. meu corpo está desregulado por um mecanismo imune e ele vai destruir as células que vão só me fazer bem. Então, isso acontece na anemia hemolítica autoimune e o principal sintoma dela é a coloração amarelada do olho. Então, o branquinho do olho, ele começa a ficar amarelado, né? E também pode ser secundária a doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, que se não estiverem bem controladas, podem cursar sim com anemia. Olha, é assunto para especialista aí, mas a doutora está trazendo aqui várias pistas que podem indicar ou sugerir aí um problema que você precisa dessa ajuda de especialista. Outro tipo aqui de anemia, vamos trazer aqui, doutora, seria a aplástica. A anemia plástica, ela é rara, graças ao bom pai, porque ela é uma anemia bem complicada. Então, ela está dentro do grupo de anemias causadas por doenças da medula óssea. A medula óssea, ela é a fábrica do sangue, né? De onde vêm todos os elementos principais do meu sangue. E os casos de anemia plástica, elas são caracterizadas pela redução na produção dos glóbulos vermelhos. Mas também eu posso ter uma redução dos glóbulos brancos, que são os leucócitos, que me defendem de infecção, e das plaquetas. Então, se evidenciado suspeitas, né, a gente precisa ir atrás. E existe um grupo de risco para ela, que são principalmente os pacientes submetidos à radiação, quimioterapia ou substâncias químicas tóxicas, como, por exemplo, os agrotóxicos, os inseticidas, que não usam EPIs mesmo. Então, esse perfil de paciente, eles estão mais vulneráveis. Interessante, não é? Olha, próximo tipo de anemia que a gente quer conhecer aqui seria a falciforme. Relativamente também mais comum, doutora, ou não? Infelizmente, sim, ela é mais comum, mas hoje a gente já consegue identificá-la no teste do pezinho. Olha que Aquele interessante. teste que bebê, né, ele faz no terceiro ou quinto dia de vida e ela é causada por mutações genéticas mesmo. E essas mutações, elas vão influenciar tanto a produção da hemácia, né, que é aquela célula que vai transportar oxigênio, quanto a vida útil dela. E ela vai trazer uma alteração na forma. Então, normalmente, a hemácia ela é redondinha, como se fosse uma bolinha. Uhum. Quando o paciente tem uma anemia hereditária como a falciforme, ela se torna em formato de foice. Então, pensa essa célula em formato de foice andando dentro do vaso, ela vai começar a ferir o vaso. Então, eu começo a ter muitos sintomas em decorrência disso. O paciente fica com olho amarelo, fica com muitas crises de dor, ele pode ter baço aumentado. E hoje, alguns pacientes já estão conseguindo ser submetidos ao transplante de medula visando cura. Então, Olha só. antigamente a gente não tinha opção de cura, hoje a gente já tem. Vamos falar mais sobre esse assunto aqui, sobre cura, sobre controle da anemia, mas por enquanto a gente quer conhecer mais ainda alguns tipos. Olha só o próximo, a talassemia, também raro, mas muito difícil esse tipo também, doutora. A talassemia também é uma anemia hereditária. Ela ocorre com uma mutação genética que vai interferir na produção da hemoglobina. Então, eu vou ter uma hemoglobina como se ela tivesse um caráter prejudicado, ela não vai conseguir transportar de forma com excelência o oxigênio. Então, eu vou começar a causar em alguns tipos de talassemia. Tem talassemia que ela não tem sintoma, né? Que é só uma alteração em um exame chamado eletroforese de hemoglobina. Mas eu tenho outras talassemias que o paciente fica amarelo, que eu tenho aumento de baço e que, por vezes, precisa, às vezes, até receber transfusões. Olha, outro tipo aqui de anemia que você precisa conhecer hoje é a anemia associada à insuficiência renal. E, infelizmente, a gente tem visto muita gente tratando a insuficiência renal, mas que pode estar sofrendo esse outro prejuízo aí da anemia, doutora. Exatamente. Quando a gente fala em insuficiência renal, a gente pode ter duas situações. Então, aquele paciente que faz hemodiálise,
e que ele acaba perdendo um pouco de sangue durante a hemodiálise e pode cursar com deficiência de ferro. Então, a gente trata essa deficiência. Mas a mais comum em quem tem insuficiência renal é que os rins, eles percam a capacidade de realizar várias funções e, entre elas, a de produção de um hormônio que vai estimular a produção das células vermelhas do sangue, que são as hemácias. Esse hormônio é a eritropoetina. Então, muitas vezes nesses pacientes a gente tem a alteração desse hormônio, a redução, e a gente precisa ofertar o hormônio para que ocorra uma melhora da anemia. Vou trazer mais um tipo aqui, doutora, de anemia, que seria a anemia megaloblástica. O nome parece até ser uma coisa atual, mas é um problemão. É um problemaço e é a mais frequente, viu, Toru? Ela junto com a anemia por deficiência de ferro, são as mais frequentes. Então, a anemia megaloblástica, dentro dela eu tenho duas possibilidades: deficiência de ácido fólico e a deficiência de vitamina B12. Ácido fólico é bem raro, mas em pessoas com doença celíaca ou doenças intestinais que dificultam a absorção dos nutrientes. Faz sentido. A anemia, né? Já a anemia relacionada à deficiência da vitamina B12, ela pode ser a megaloblástica, quando eu não tenho uma absorção adequada, né? E aí pode ser ou por falta alimentar, ou por doenças desabsortivas mesmo, ou problemas gástricos autoimunes, que aí ela vai ser chamada de anemia perniciosa, ela ganha um nome mais difícil ainda, ou mesmo para quem faz bariátrica, que tira parte do estômago, faz desvio para o intestino, então não absorve direito esse nutriente que é excepcional para o nosso bom funcionamento. Ainda tem mais um tipo que eu quero trazer aqui e pedir a sua explicação, doutora. Seria a Carter crônico. Eu acho que é de caráter crônico. Ah, então faltou aqui, caráter crônico. Ou seja, é uma anemia que fica ali com a pessoa a vida inteira. Exatamente. São as anemias de doenças crônicas mesmo. Então, pessoas que possuem, por exemplo, diabetes, que possuem problemas na tireoide, são doenças de caráter crônico, né? Que a gente vai tentar controlar, melhorar estilo de vida, melhorar a alimentação, justamente para tentar estabilizar essa doença e às vezes necessitando, em grande maioria das vezes, de medicações, mas essas doenças causam uma inflamação crônica. E a inflamação crônica pode retardar, né, a produção das hemácias e também reduzir a sobrevivência das células. E aí esse tipo de anemia pode, também como crônico, alterar a metabolização do ferro no organismo. Então é aquele paciente que a gente investiga tudo e que não encontra uma causa aparente nutricional ou de deficiência ou ligada a outras doenças, e quando, né, acabaram-se as cartas da manga, a gente opta por tentar melhorar ainda mais o controle da doença de base e, como consequência, melhorar essa anemia já instalada. Uau! A gente teve uma aula aqui com a doutora Lorena, nesse primeiro momento, tentando entender o problema. Ela deixou bem claro aqui que a anemia não é uma doença, mas ela pode estar relacionada a outros problemas de saúde e, gente, vai afetar demais a vida de quem tem que conviver com anemia ou que tem que fazer tratamento para anemia. A gente vai conversar mais sobre esse assunto no bloco seguinte, mas eu quero pedir para você ficar aí, porque ainda hoje tem Claramente por aqui. O Dr. César traz aqui alguns ajustes necessários no casamento e você também vai acompanhar um bate-papo sobre a revista Esperança, Eu no Universo. Não sai daí não que a gente volta já.